lançamento de satélites continua a ser um dos processos mais complexos levado a cabo pelos seres humanos e eventuais erros não são admissíveis, uma vez que as suas consequências poderão ser desastrosas, com a destruição de património e com a perda de vidas. Considera que se pretende colocar em órbita um satélite com recurso a um foguete, sendo a massa total do sistema igual a 2 gigagrama. Portanto, 2 gigagrama, vamos já fazer aqui a conversão. Isto corresponde a 2 vezes 10 elevado a 9 grama, portanto isto passa a ser igual a 2 vezes 10 elevado a 6 quilograma. O combustível contido inicialmente no foguete corresponde a 95% e a massa de satélite a 0,5% da massa total. Durante a fase inicial da subida, os propulsores exercem uma força de 60 meganewton, portanto 60 meganewton passa a ser igual a 60 vezes 10 elevado a 6 newton, que dá um total de 6 vezes 10 elevado a 7 newton. O consumo de combustível é em média igual a 50 kg por cada segundo. A partir de um dado instante, a atmosfera é suficientemente rarefeita e a força exercida pelos propulsores realiza um trabalho simétrico à força gravítica, sendo o consumo de combustível consideravelmente menor e a variação da massa do sistema desprezada. Represente num esquema adequado as forças que atuam no foguetão durante a fase inicial e realiza a legenda de luz. Portanto, vamos fazer as nossas contas. Nós, essencialmente, vamos ter duas forças, que são a força dos propulsores e a força gravítica. Como a massa é de 2 vezes 10 elevado a 6 kg, significa que a força gravítica é igual a m vezes g. Numa fase inicial, o g é o da superfície da Terra, que é o 10, significa que isto passa a ser igual a 2 vezes 10 elevado a 7 newton. Ora, 2 expoente 7 newton é a força gravítica, 6 expoente 7 é a força dos propulsores. Portanto, se nós quisermos manter aqui uma certa escala, teremos a força gravítica e a força dos propulsores, o triplo comprimento. O movimento do foguetão durante a fase inicial ocorre com aceleração constante no sentido de movimento ou aceleração variável no sentido de movimento. Então, vamos por partes. Claramente, a força resultante, que é igual à diferença destas duas forças representadas, a força resultante tem o sentido de movimento. Como a aceleração tem o sentido da força resultante, então a aceleração terá o sentido da subida. Então, neste caso em particular, tem que ter o sentido de movimento. Logo onde diz aqui, tem o sentido oposto ao movimento, estas duas estão erradas. Agora, a aceleração é constante ou é variável? Bem, nós sabemos que a aceleração é igual à força resultante sobre a massa. A força resultante é igual à força dos propulsores menos a força gravítica sobre a massa. Ora, a força dos propulsores vai se manter constante. A força gravítica vai diminuir. Porquê? Porque ele está a consumir combustível. E por outro lado, esta parcela aqui também fica menor, porque nós estamos a gastar combustível. Portanto, nós quando temos um movimento que é uniformemente acelerado ou retardado, temos uma força constante exercida num objeto de massa constante. Aqui vamos ter a força resultante a aumentar e a ser aplicada num corpo de menor massa. Portanto, temos uma força maior aplicada num corpo de menor massa, então a aceleração vai aumentar. O que significa que vamos ter uma aceleração variável com um sentido de movimento. Será esta opção aqui. Considera o movimento do foguetão ainda na fase inicial. Caracteriza a sua aceleração para 5 segundos. Então vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que a massa de combustível gasto são cerca de, aqui em cima, 50 kg em cada segundo. Portanto, aos 5 segundos, será 5 vezes 50. Ora, 5 vezes 50 dá um total de 250 kg. O que significa que a aceleração é igual à força dos propulsores menos a força gravítica sobre a massa. A força dos propulsores será então o 6 vezes 10 elevado a 7. A força gravítica era a massa inicial, que era de 2 vezes 10 elevado a 6, menos 250, que é a massa que é gasta, vezes o G, que é igual a 10, tudo sobre 2 vezes 10 elevado a 6, menos 250. Portanto, está aproximadamente 20. Considere o seguinte excerto do texto.
A partir de um dado instante, a atmosfera é suficientemente rarefeita e a força dos propulsores realiza um trabalho simétrico ao da força gravítica, sendo o consumo do combustível consideravelmente menor. Então vamos pensar. Se o trabalho que é realizado pelos propulsores é simétrico da força gravítica, então pode ser assim. O trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força gravítica mais o trabalho da força dos propulsores. O trabalho da força resultante é igual à soma do trabalho de todas as forças. Portanto, como eles são simétricos, então, se o trabalho dos propulsores é simétrico da força gravítica, então posso pôr trabalho da força gravítica mais o simétrico do trabalho da força gravítica. O que significa que isto vai dar zero. Mas eu também sei que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Isto vai ser igual a zero. Ora, se a energia cinética não sofre variação, significa que o movimento passa a ser uniforme. Então, na subida, a força gravítica opõe-se ao movimento, faz um trabalho resistente, não há dúvida nenhuma. Aqui diz-me, reparem, a força gravítica faz um trabalho potente, não, faz um trabalho resistente. A variação da energia mecânica é nula ou a variação da cinética é nula? Será a variação da cinética nula? A variação da energia mecânica é positiva, que é igual ao trabalho da força dos propulsores. Isto é maior que zero porque ela está no sentido de movimento. Classifica o movimento do foguetão nas condições referidas no excerto, justifica a sua resposta quando será um movimento retilíneo uniforme, porque tem módulo de velocidade constante. Para um determinado troço relativo ao deslocamento vertical do foguetão, apresentam-se graficamente os valores da altitude para diferentes instantes em segundos. A partir do gráfico, estima o valor da energia cinética do foguetão para uma altitude de 320 km, considerando constante a taxa de consumo de combustível e apresenta as etapas de resolução. Ora, esta equação que aqui está, esta equação, é uma equação de regressão linear, sendo que o valor do y é a altitude e o valor de x corresponde aos instantes. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Vou conhecer a altitude, determinar o instante em que o foguetão chega àquela altitude. Vamos fazer isso. Então, temos que, para 320, é igual a 0,3172 vezes x mais 147,12. E daqui vamos calcular o valor de x, que é o nosso instante t, para o qual ele atinge a altitude de 320 km. Então, significa que o x será igual a 320 menos 147,12, isto tudo a dividir por 0,3172, que dá 545 segundos. Ora, se o instante é um instante de 545, também posso calcular qual é a massa de combustível que foi gasto. Então, a massa de combustível gasto é igual a 50 vezes 545. Porquê? Porque ele gastava 50 kg em cada segundo. Então, ora bem, este aqui vezes 50 dá cerca de 2,73 vezes 10 elevado a 4 kg. Agora, vamos calcular a massa total, que será igual à massa do início, menos a massa que é gasto. Portanto, a massa inicial era de 2 vezes 10 elevado a 6, menos 2,73 vezes 10 elevado a 4. Isto dá 1,97 vezes 10 elevado a 6 kg. Pronto. A massa da estrutura está cá. Agora, para determinarmos a energia cinética, nós precisamos também do quadrado da velocidade. Como este gráfico é um gráfico de, efetivamente, posição-tempo, então o declive deste gráfico dá-me o valor da velocidade. Ora, o declive é aquele valor que lá está, 0,3172. Só que está em km por segundo. Ok? Então, o declive corresponde ao valor da velocidade, é igual a 0,3172 km por segundo.
Isto dá 317,2 metros por segundo. E finalmente, tiramos o valor da energia cinética, igual ao meio da massa vezes o quadrado da velocidade, portanto ficará ao meio de 1,97 vezes 10 elevado a 6 vezes 317,2 ao quadrado. Dá um total de 9,92 expoente 10. Este problema, na forma de exercício, seria qualquer coisa assim. Indique que grandeza é representada pelo equilíbrio gráfico. Então, a grandeza é a velocidade. Determina um instante em que o foguetão alcança a altitude de 320 km. Para esse instante, considerando que a taxa de consumo de combustível se mantém em média constante, calcula a massa total. E, finalmente, calcula o valor da energia cinética para o instante referido. Quando o foguete atinge a órbita, o satélite é abandonado e inicia um movimento circular e uniforme, comunica com a base de controlo localizada sobre o Equador, que nesse instante se encontra na sua vertical, demorando o sinal 2 milissegundos a propagar-se. Considera a massa da Terra, a constante de gravitação universal, o raio da Terra e o valor da velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vazio. O sinal que permite a comunicação entre a base de controle e o satélite, ora bem, o satélite está num espaço, o espaço essencialmente é espaço vazio, portanto as ondas mecânicas não se propagam num espaço vazio porque não há matéria, portanto tem que ser uma onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são ondas de tipo transversal, tem que ser eletromagnética e transversal. Calcula o valor da energia cinética e a intensidade da força gravítica aplicada sobre o satélite em órbita e apresenta as etapas de revolução. Portanto, cá está outro exercício que nos obriga a pensar um pouco. Eu, para calcular a energia cinética do satélite, preciso ter a massa e a velocidade do satélite. Ora, no movimento circular uniforme, nós conseguimos encontrar uma expressão para a velocidade, igualando a força gravítica à força centrípeta. Mas vou precisar do raio. Para calcular o raio, soma o raio da Terra à altitude. E para calcular a altitude, calcula a distância que a onda eletromagnética percorre desde o satélite até à base de controle que está na superfície da Terra. A Terra tem aqui a base de controle na superfície da Terra e tem um satélite cá em cima. Nós sabemos que o satélite vai comunicar com a base. Então nós sabemos que o raio orbital é igual ao raio da Terra mais a altitude. Sabemos nós que a altitude pode ser calculada multiplicando o C por ΔT. Porquê C vezes ΔT? Porque é o C, que é a velocidade de propagação da luz no vazio, vezes o ΔT, que é o intervalo de tempo de propagação da onda eletromagnética deste satélite à base de controle. Portanto, o C são 3 vezes 10 elevado a 8. E o intervalo de tempo, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, isto vai dar um total de 6 vezes 10 elevado a 5 metros. Já temos a altitude. Vamos calcular então agora o raio orbital. Ora, o raio orbital será igual ao raio da Terra, que é o 6,36 vezes 10. Tem uma rasteira, estão a ver? Tem 10 levantado a 3, mas está em quilómetros. Nós temos que passar aquilo para metros. Vezes 10 elevado a 6, mais o 6 vezes 10 elevado a 5. Portanto, isto vai dar 6,86 vezes 10 elevado a 6 metros. Depois, se for uma questão de desenvolvimento, vocês têm que deduzir a expressão para a velocidade. E fazemos assim. Uma vez que a força gravítica é uma força centrípeta, então significa que G vezes o produto das massas sobre o raio ao quadrado é igual a M vezes V quadrado sobre o raio. O M maiúsculo é o da massa da Terra, o M minúsculo é o da massa do satélite. Vamos simplificar a massa do satélite e o raio com o quadrado. Então nós daqui já retiramos uma expressão para a velocidade, que é a velocidade é igual à raiz quadrada de G M sobre R. Então temos a raiz quadrada de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A massa da Terra, 5,98 vezes 10 elevado a 24.
E o raio orbital, que é aquele 6,86 vezes 10 elevado a 6. (7.625 metros por segundo). Muito bem. A primeira parte já está. Já tem a velocidade. O que é que eu preciso agora? Da massa. Dizia no enunciado que a massa do satélite correspondia a 0,5% da massa total. Portanto, será 0,5% da massa que era de 2 vezes 10 elevado a 6. Portanto, isto aqui vai dar quanto? Dá 1 vezes 10 elevado a 4. Confere? E neste momento é só para calcular a energia cinética. Então vamos a ela. Então, a energia cinética corresponde ao meio da massa vezes o quadrado da velocidade, que vai dar o meio de 1 vezes 10 elevado a 4, vezes o quadrado da velocidade, que é o 7.625 ao quadrado. Isto dá 2,91 expoente 11. Força gravítica será dada por G vezes o produto das massas sobre o raio orbital ao quadrado. Portanto, ficará 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, 5,98 vezes 10 elevado a 24. A massa do satélite, que era o 1 vezes 10 elevado a 4. E o raio orbital, que é o 6,86 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Isto dá 8,48 vezes 10 elevado a 4. Na questão ponto 3 diz: justifica a seguinte afirmação: durante o seu movimento orbital, o movimento satélite é uniforme, mas não tem um valor, apesar de possuir o valor não nulo de aceleração. Ora bem, porque é que o movimento é uniforme? Bem, o movimento é uniforme porque temos um módulo de velocidade constante. E porque ele tem um valor não nulo de aceleração. Tem uma aceleração que é a aceleração centrípeta, não é? A aceleração centrípeta é diferente de zero. A aceleração centrípeta é aquela que se calcula por v quadrado sobre o raio e é característica dos movimentos curvos. É claro que há outra aceleração, essa é nula, que se chama aceleração tangencial, que é igual a ΔV sobre ΔT, ou seja, é a variação do valor da velocidade no intervalo de tempo. Esta é nula. Okay? Portanto, na prática, uma existe quando há mudança da direção do movimento e a outra existe quando há mudança da rapidez com que o corpo se move. Se o corpo andar mais rápido ou mais lentamente, acelerado ou retardado, temos a aceleração tangencial, que é o ΔV vezes ΔT. Quando o corpo faz uma curva, temos o v quadrado sobre r, mas essa é a aceleração centrípeta. No facto, ele tem uma velocidade de valor constante, não tem aceleração tangencial, mas faz uma curva. Tem a aceleração centrípeta. Verifique se é geoestacionário. Para ver se ele é geoestacionário, nós podemos fazer isto de várias formas. Uma das formas é calcular o período dele e pelo período ver se dá igual a 86.400, que é o número de segundos que há em 24 horas. Vamos a isso. Então, como é que eu posso calcular o período? Podemos igualar força gravítica à centrípeta e deduzir a expressão do período, ou, neste caso, podemos fazer mais fácil. É que nós sabemos que a velocidade, como ele é movimento, tem um movimento circular uniforme, é igual a 2πr sobre o período. Nós temos tudo, temos a velocidade, temos o raio, vamos calcular diretamente o período. Então, se a velocidade é igual a 2πr sobre o período, daqui calculo o período, que é igual a 2πr sobre a velocidade. Então fica 2π, o raio, que é o 6,86 vezes 10 elevado a 6, a dividir pelo valor da velocidade, que é o 7.625.
Isto dá um período de 5.653. Ora, isto é diferente de 86.400 segundos, porque quando a 24 horas, logo não é geoestacionário. Suponha que, quando o satélite se encontra na vertical de uma estação de pesquisa localizada numa latitude igual a 90 graus, capta um sinal emitido pela mesma. O sinal é processado pelo satélite durante 1 milissegundo e novamente emitido para a estação de controle. Calcula o intervalo de tempo total associado ao processo de comunicação e apresenta as etapas de resolução. Nosso planeta, o Equador, temos a estação de controle e depois temos uma estação de pesquisa que está a uma latitude de 90 graus. A latitude é uma coordenada geográfica que se vê desde o Equador até ao Polo. Então nós temos o nosso satélite que está sobre a estação de pesquisa e vai receber da estação de pesquisa uma onda eletromagnética, vai processar essa informação e vai reemitir para a estação de controle. E, portanto, nós precisamos de saber qual é o tempo total desde que o sinal sai da estação de pesquisa até chegar à estação de controle. Ora, sei que da estação de pesquisa até ao satélite, a informação propaga-se por uma onda eletromagnética. O satélite demora 1 milissegundo a processar e depois reemite, outra vez uma onda eletromagnética. Portanto, eu vou ter que saber qual é o intervalo de tempo aqui, qual é o intervalo de tempo aqui, somar 1 milissegundo, isso é o intervalo de tempo total. Ou seja, o intervalo de tempo total será igual ao intervalo de tempo da estação de pesquisa para o satélite, mais o intervalo de tempo de processamento, mais o intervalo de tempo do satélite até à estação de controle. Eu já sei que este aqui, este, é de 1 milissegundo. Também consigo calcular o primeiro intervalo. Nós sabemos que ali inicialmente emite um sinal que demora 2 milissegundos a chegar à superfície da Terra. Portanto, este intervalo de tempo aqui é 2 milissegundos. Mas para lá, mas o outro era o tempo que o sinal demorava a chegar à superfície da Terra. Da superfície da Terra para o satélite é na mesma onda eletromagnética, a distância é a mesma. Portanto, o tempo que ele demora a chegar lá há de ser o mesmo. A questão que se coloca é, e este tempo daqui para aqui? Como é que nós calculamos isto? Como é que calcula esta distância daqui para aqui? Daqui para aqui é o que é isto? Daqui é o que é? Raio da Terra. E daqui para aqui? Raio da Terra. Já tem dois catéteres. Calcula a hipotenusa. A distância que vai desde o satélite até à estação de controlo é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, o primeiro cateto é o raio da Terra. O raio da Terra é o quadrado. E o segundo é o raio da Terra mais altitude. 636 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado mais 6,86 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Isto dá uma distância de 9,35 vezes 10 elevado a 6 metros. Ora, como já temos a distância, então vamos calcular o intervalo de tempo. Nós sabemos que a distância será igual a c vezes delta t. Então, o intervalo de tempo, desde o satélite até à estação de controlo, será igual à distância desde o satélite até à estação de controlo sobre a velocidade da luz. Portanto, 9,35 vezes 10 elevado a 6 sobre 3 vezes 10 elevado a 8. Portanto, isto está se este aqui é o 3,12 expoente menos 2 segundos, isto aqui são 31,2 milissegundos. 34,2 milissegundos.